Foi. Oi, gente, tudo bem? Bom, A gente tá aqui no domingo de pijamas, porque a gente ama o Conselho Butantan e a gente gosta muito das pessoas que não foram na nossa última reunião. E por isso a gente tá aqui explicando em um videozinho muito didático como que a gente formou os GTs dos grupos de trabalho. Então, eu vou explicar a dinâmica e a ID vai explicar como que cada um se localizou na dinâmica, ok? vou dar um exemplo. Fechou. Então foi assim, pra quem não pra quem não participou da reunião retrasada, a gente escreveu nos papeizinhos, pega aí o papelzinho ID, Tipo esse daqui, que cada um pessoalmente escreveu o que queria discutir no conselho participativo, né, nas discussões do conselho. Então a gente partiu de uma demanda de baixo do conselheiro, né, da vontade pessoal do conselheiro, para as discussões macro do conselho participativo. Então cada um escreveu quantas coisas achava interessante, que tinha interesse de discutir. Foram, ao todo, de todas essas demandas, foram acho que umas 150 demandas de cada conselheiro, tudo junto. Então, o que eu fiz para ajudar a montar esses grupos dos GTs de trabalho? Então, a gente dividiu todas essas demandas em alguns grupos principais, grupos temáticos, que a gente chamou de grupos temáticos, que são esses grupos aqui. Então, quando a gente chegou lá na reunião, tinha uma quantidade de pessoas que, por exemplo, colocou saúde. Então, um dos grupos era saúde. Teve gente que colocou comunicação, então outro grupo era comunicação, que inclusive está aqui. Então, no geral, os grupos se formaram assim: saúde, habitação, cultura, esporte e lazer, educação, gênero e diversidade sexual, comunicação, infraestrutura, mobilidade urbana e segurança pública, segurança alimentar e assistência social, conscientização ambiental, políticas sanitaristas e limpeza pública. Por que esses nomes estão desse jeito? Estão agrupados dessas maneiras? Porque durante a reunião a gente agrupou grupos que estavam separados. Então, por exemplo, nas folhinhas que surgiram limpeza pública, estava separado aqui, limpeza pública. E aí outras que surgiram, consciência ambiental, estava separado aqui. Só que como durante a dinâmica a gente foi juntando para enxugar os grupos de trabalho e a gente ter grupos de trabalho que fossem suficientes, que fossem um número ok para a gente trabalhar. Então 8 grupos foi bem ok de fazer a dinâmica. e com quantidade de pessoas ok também. Isso, cada um, aí daqui a pouco a ideia vai explicar como que cada um se localizou. E aí, a ideia a gente montou uma matriz com esses grupos temáticos das demandas pessoais de cada um, junto com as demandas do governo para o conselho, que são esses grupos de trabalho que estão escritos no regimento interno. Então, se você for lá, pegar o regimento interno, ler todas a parte dos grupos de trabalho, você vai ver que as nossas obrigações, nossas atribuições como conselheiros são articulações de políticas públicas e redes, então fazer essas articulações entre redes, outros conselhos, etc. Trabalhar questões governamentais como plano diretor, os planos regionais e outras, e etc. Não sei agora o nome todo. Estudo e monitoramento do plano de metas, estudo e monitoramento das demandas por distrito e estudo e monitoramento do orçamento. Então, essas são as nossas demandas, nossos grupos de trabalho pelo governo, e esses são os nossos grupos temáticos por cada um de nós que tem desejo de trabalhar. E aí, na nossa reunião, cada um se localizou em um desses quadradinhos, fazendo parte de ao mesmo tempo, 2 grupos de trabalho. Ou seja, a pessoa que escolheu habitação, ela escolhia habitação e ela tinha que obrigatoriamente se colocar em uma das atribuições do governo também. Então, nós como conselheiros somos uma mistura das nossas demandas pessoais junto com as demandas que o governo quer da gente com o conselho institucional. Então, agora a ideia vai explicar o que cada um fez lá no dia na dinâmica. Então, eu fiz isso, apresentei essa mesma planilha, a gente colocou lá na parede e aí cada um foi se localizando, como a ideia vai explicar agora. Então, por exemplo, eu escrevi
direito à cidade, mobilidade e habitação. Aí na hora que eu fui ver e me situar em algum lugar, eu falei, não, a minha prioridade no direito à cidade é a mobilidade urbana. Então, eu necessariamente estaria nessa coluna aqui, né? Porque aqui tem a mobilidade urbana. Só que dentro de mobilidade urbana, que função eu me vejo mais exercendo? Qual atribuição eu me identifico mais? Então, era estudo e monitoramento das demandas por distrito. Então, eu quero fazer mobilidade urbana, mas focado nas demandas dos distritos. Então, eu coloquei lá um papelzinho com o meu nome aqui. Isso significa que eu vou ter que participar tanto das reuniões deste grupo temático, quanto desse grupo de trabalho. Então, vou dar mais um exemplo. Eu também disse que queria trabalhar no combate à violência e discriminação de gênero. Então, eu fui lá, qual é o tema, qual é a coluna de gênero. Aqui, gênero. Só que em gênero, eu não me vejo fazendo a mesma função, tendo a mesma atribuição. Em gênero, eu queria fazer articulação de política pública. Então, eu vou nessa linha aqui e coloco o meu papelzinho aqui. Porque era gênero em articulação de política pública. E por que a gente está explicando isso para vocês? Para quem não esteve na reunião, vocês vão receber esse material de alguma forma, e quem não estava na reunião vai precisar, que nem eu e que nem todo mundo que estava na reunião, se colocar em algum lugar dessa matriz, ou seja, fazer parte de algum grupo de trabalho a partir da sua função e parte de algum grupo temático a partir daquilo que escreveu naquela última reunião, o que eu gostaria de fazer, o que me motiva a estar no conselho. Ou seja, você que não estava na reunião, o seu papelzinho existiu, então ele foi contemplado aqui entre os grupos temáticos. Mas só para você se situar, quando você recebeu um e-mail, ou já recebeu, não sei, ainda vai receber com esse vídeo. Com esse vídeo, o e-mail da matriz onde cada um se colocou. Então você vai lá e vai se colocar em um desses grupos. E a gente está explicando exatamente para você não receber essa tabela e não entender absolutamente nada, desse jeito super didático, porque a gente ama vocês e acho que é isso, tá bom? Valeu. Um beijo, tchau. Butantan é amor. Butantan é muito amor.